Agora eu vou falar do capítulo 1.3 do livro Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, Arte e Mega Eventos Esportivos no Rio de Janeiro contra narrativas na cidade turística. Essa parte fala sobre a Copa do Mundo e eu nomeei de Copa do Mundo, dano estético e ambiental. Usei essa frase porque ela foi utilizada pelo município do Rio de Janeiro, que já desde 1992 tinha uma ação para tirar a Vila Autódromo, que é uma pequena comunidade em Jacarepaguá, perto do Parque Olímpico, que parece que atrapalha os poderes públicos, né? Então eles usaram essa frase, a Vila Autódromo fazia um dano estético e ambiental à cidade. Estético por quê, né? Porque a pobreza é feia? Bom, e aí, já que eu estou falando de estética, né, sobre arte, eu achei interessante pontuar essa parte, e também lembrando que eu estou mapeando controvérsias e também priorizando as lutas minoritárias, né? Então, lembrando várias vezes do Foucault contra a produção de um indivíduo competitivo, que é algo que o neoliberalismo professa, né? A ganância é um bem, já diria Margaret Thatcher, né? Então, contra tudo isso. E aí, lembrando também que todas essas questões do Foucault foram muito importantes na pesquisa, lembrando de como construir uma vida não fascista, né? Um texto bem legal que ele fez uma introdução para um livro do Deleuze e Guattari, com frases tipo: não se apaixone pelo poder, não pense que para lutar contra o poder é preciso ser triste, coisas nesse sentido. E isso norteou a pesquisa. E também uma ideia muito importante que eu gostaria de falar, que é a questão, é uma crítica, né? É um trabalho de crítica que não exatamente, assim como Foucault, dá uma resposta, né? Então, muitas vezes, o próprio Foucault foi cobrado por isso. Qual é, então, a solução? Você que está criticando muitas coisas, mas qual é a solução? E a solução tem a ver com a individualidade, né? Tem a ver com o projeto de liberdade. Então, cada um busca a sua solução de acordo com o contexto, com a sua produção de uma vida não fascista, né? Com ética e com liberdade. Então, tentando sempre não ser pastoral, né? Então, assim, não é alguém que tem uma verdade e que depois vai espalhar essa verdade para as pessoas. Não é Deus, né? Que tem uma resposta pronta, universal, né? Então, a questão é exatamente produção de si, né? O cuidado de si. O Foucault diz que algumas traduções, por exemplo, daquela frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, está equivocada, que seria cuida-te a ti mesmo. Então, lembrando do cuidado de si, que o cuidado de si não é egoísmo, né? Mas o cuidado de si é algo importantíssimo. Então, partindo dessa ideia, que permeia todo o livro, né, falo da Copa do Mundo, essa parte onde o turismo também é muito alardeado, né, mas vê-se o turista como um produto também, né, como alguém que vai chegar e vai trazer dinheiro para o país, né. Então não se vê as trocas culturais, né, vê-se com uma ganância, né. Não é uma pessoa que vai chegar, né? É alguém que tem dinheiro, é a carteira dela que está chegando primeiro, né? Então o turista fomenta os aparelhos turísticos, né? As agências, os ônibus, o comércio. Sempre o turismo é visto nesse sentido neoliberal, né? Então eu estou querendo não ver nesse sentido, mas atrelado a essas lutas minoritárias, ver o sentido social do turismo, as trocas culturais e os pontos de contato entre arte e turismo. Então, vou falando da Copa do Mundo, criada em 28 na França pelo Jules Rimet, e a primeira Copa no Uruguai. Parece que os jogadores brasileiros tiveram que vender café no meio da viagem para poder subsidiar a sua própria, custear a sua ida.
É uma questão interessante, né? E aí várias Copas aconteceram e eu falo de algumas controvérsias de algumas Copas. Por exemplo, em 1934 a Copa foi realizada na Itália, na Itália de Benito Mussolini, né? Já que estamos falando de uma vida não fascista, né? Lá o fascismo estava em voga e foi afinal foi realizada no estádio chamado Benito Mussolini, né? Nomeado por ele, e dizia-se que ele escolheu alguns juízes. Então houve protestos, mas usa-se muito a arma dos jogos como se fosse um ganho, uma disputa entre nações, né? Então a gente diz, não sei, Brasil contra Argentina. Parece uma alusão à guerra, né? Um país contra o outro. Então, acho que todas essas palavras são perigosas, né? Então, sobre essa parte que eu falo aqui, falo de algumas Copas, como que elas foram usadas politicamente, né? A gente teve os casos do Brasil, né? 50, 70, Médici, Pelé, essas figuras, né? Que Pelé, por exemplo, na última Copa, falando que é necessário, ninguém precisa se preocupar com o hospital, era melhor ver os estádios. Então, como não tem um fundo político atrás de tudo isso, né? E como que essas figuras icônicas são usadas, né? Por que essa opinião do Pelé ela ganha tanto destaque, né? Bom, aí são outras questões, outros desdobramentos. Mas e aí gostaria de falar sobre essas questões da, das ditaduras, lembrando também, tem um filme do chileno chamado Machuca, que tem uma cena interessante onde alguém aparece lendo um jornal, a ditadura chilena, né? E lê o jornal onde diz: a FIFA diz que está tudo bem no Chile, não há ditadura. Então, lembrando que a FIFA precisa reconhecer os países como Estados-nações para que eles participem, né? Então, o reconhecimento político, né, dos países. É preciso que o país seja reconhecido como independente para que ele participe de uma Copa. Então, estou focando nessa parte política, né? E então esse capítulo é sobre isso, sobre essas lutas anti-poder, né? Então, lembrando que eu valorizo as lutas minoritárias, né? Então, por exemplo, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, como a implantação do Boulevard Olímpico, um espaço grandioso, a implantação do Museu do Amanhã, feito pelo Calatrava, né, um grande arquiteto, um arquiteto renomado espanhol. Então, é o Star Architecture, né, como é chamado. Então parece que o Brasil não tem arquitetos, né? Quantos arquitetos não são formados todo dia nas universidades brasileiras? Parece que a gente não tem nenhum, tem que chamar um grande arquiteto para que tenha um reconhecimento internacional e ele faça um grande trabalho. Então isso é tudo mega, né? Mega evento, mega museu, mega boulevard, o painel que tem lá no Boulevard Olímpico, né? Um mega painel, foi para o Guinness. Painel do Cobra, do Eduardo Cobra, o grafiteiro, e fez uma grande pintura. Então tudo isso para corroborar esses mega empreendimentos, né? E esses megas empresariamentos, né? Que acontece com essas confluências de interesses mercantilistas que se encontram na Copa. Então, sobre isso que fala esse capítulo 1.3 do livro Copa para Quem? Olimpíadas para Quem? Onde eu privilegio as ações individuais ou pequenos coletivos que exatamente não tiveram esse suporte que outros artistas como Calatrava, como Cobra, como outras pessoas tiveram, porque não estavam envolvidos nesse suporte às Olimpíadas, estavam fazendo uma crítica. Então, muitas vezes, esses artistas agiram sozinhos, ou com pouco dinheiro, ou com nenhum dinheiro, com sua própria
seu próprio soldo, né, fazendo suas próprias ações artísticas minoritárias. Então, esse é o capítulo 1.3 do livro Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, Arte e Mega Eventos Esportivos no Rio de Janeiro, que eu vou lançar dia 22 de março na Praça Mauá, que fica no centro do Rio, local onde ocorreu essas modificações da cidade, que eu falei agora, o Boulevard Olímpico, próximo ao Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, às 6 horas da tarde, então da noite. Então, até lá, sexta-feira, 22 de março.